Bem-vindos, queridos. É um grande prazer nós estarmos juntos. Mais uma aula. Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua paciência, certo? E pela sua perseverança em querer estudar sempre esse assunto, um assunto de grande relevância para todos nós, que é o assunto de escatologia, certo? Mesmo sabendo que nós não estamos na grande tribulação, porque estamos estudando a grande tribulação, mas estamos estudando aqueles que vão para lá, né? Aqueles que estarão num período tribulacional. E nessa noite, nós queremos dar a nossa agenda, certo? Para onde nós vamos? O que a gente vai estudar nessa noite? Qual é o nosso projeto para hoje à noite? Então, eu quero pontuar algumas coisas importantes do que nós vamos estudar nessa noite juntos no assunto escatológico, ok? Então, a primeira coisa que nós queremos estudar é a respeito que entre a sexta e a sétima trombeta, entre a sexta e a sétima trombetas, né? Nós temos nós chamamos de capítulo parentético, ou interlúdio, né? Que vai do capítulo 10, do versículo 1, até o capítulo 11, versículo 14. Chamamos parentético. A gente vai abrir um parêntese, depois fechamos um parêntese. É um assunto que não está na ordem cronológica do assunto, tá? Da escatologia, mas que faz parte do livro de Apocalipse. Então, nós chamamos de capítulo parentético, ou interlúdio. Então, nós vamos, nessa noite, tratar disso. Nós vamos tratar também sobre o anjo forte, como representante glorioso de Deus. Quem é esse anjo forte? É um anjo mesmo? É Jesus? Então a gente vai definir quem é esse anjo forte que a Bíblia fala para nós. Falamos também sobre o anjo com o livrinho. Que livro é esse? O que contém nesse livro? O que Deus manda que João faça com esse livrinho? Então a gente vai pensar sobre o livrinho no livro de Apocalipse. Falaremos também sobre o santuário de Deus. Deus manda que seja feito um santuário na grande tribulação. Qual o objetivo desse santuário? Haverá um templo no milênio, mas esse santuário que Deus manda fazer na grande tribulação, qual o objetivo? Qual é a razão? Nós veremos nessa noite também o nosso assunto. Falaremos também sobre as duas testemunhas. Seu ministério será de 3 anos e meio, né? De 1.260 dias. A grande pergunta é: quem são essas duas testemunhas? Será que são pessoas do Velho Testamento, né? Aqueles que já partiram, aqueles que não morreram? Será que são duas pessoas da grande tribulação? Quem são essas duas testemunhas? Então, nessa noite, a gente vai definir quem são elas. Nós vamos entrar também, se assim Deus permitir, na sétima trombeta, certo? E na sétima trombeta, nós vamos ver futuramente as 7 taças da ira de Deus. Cada taça derramada, né, significa a ira de Deus sobre os moradores da terra. Lembre-se, nós estamos estudando os 3 anos e meio finais da grande tribulação. A gente vai perceber que tem muito mais intensidade, né? As coisas vão acontecendo com mais intensidade. A ira de Deus vai ser manifestada com muito mais potência nesse tempo final da 70ª semana de Daniel. A sétima trombeta inclui as 7 taças e vai até o final da grande tribulação, preparando para o reino milenar. Então, terminou as taças, tem a preparação, tem os julgamentos, e depois tem um reino milenar, período de 1000 anos aqui na Terra. No capítulo parentético, do capítulo 12, nós também vamos estudar, que é do 12 do 1 ao 14, capítulo 14, versículo 20, a gente vai estudar sobre Israel na
tribulação. A Bíblia fala de que forma a gente vai entender que a nação de Israel está na grande tribulação. É essa nação que vai se converter no final da grande tribulação. Mas como é que a gente pode estudar, ver essa nação? Muitos discordam. Então a gente vai provar biblicamente que essa nação estará na grande tribulação, certo? A gente vai ver o ataque de Satanás contra o povo com quem Deus está liderando naquela época, naquele período, ok? No capítulo 12, a gente vai definir, que é sobre a nação de Israel, quem é a mulher do capítulo 12. A Bíblia fala uma mulher. Quem é essa mulher? Fala sobre o dragão. Quem é o dragão? Quem é o filho varão? Tudo isso no capítulo 12. O restante da sua descendência. Quem é esse restante? Quem é a besta que sai do mar e quem é a besta que sai da terra? Então a gente vai definir no capítulo 12, ok? Então essa é a nossa agenda. Nós queremos cumprir essa agenda hoje à noite, se assim Deus permitir. Eu não sei, mas vamos estudar, ok? Então, nosso primeiro assunto nessa noite, a gente vai falar do capítulo 10, como eu já anunciei aqui, que são capítulos parentéticos, ou seja, é um interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Eu acredito que a intenção de Deus em colocar esses capítulos parentéticos, agora o capítulo 10, até o capítulo, versículo 14 do capítulo 11, que o objetivo de Deus é não apenas encorajar, mas confortar o seu povo no meio da fúria e mostrar que ele é soberano e que o povo de Israel será vitorioso no final da grande tribulação. É como se Deus dá uma parada, dá uma pausa para mostrar para a nação que Deus está no controle, que Deus é soberano e que a nação, que é a menina dos olhos de Deus, essa nação vai ser vitoriosa e vai no final da grande tribulação. Mesmo sendo perseguida, massacrada, né, nesses 3 anos e meio finais da grande tribulação, pelo anticristo e toda a sua gangue, todo o seu grupo. Então Deus quer mostrar, nesse capítulo parentético, que a vitória vai acontecer. Então, as informações não estão ligadas nem com a sexta e nem com a sétima trombeta. No versículo 1, diz assim, do capítulo 10. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Olha a aparência desse ser angelical. Que bacana a gente ver a imagem, a aparência desse anjo. A gente sabe que existe no céu uma hierarquia angelical, né? Existe o soldado, né, raso, existe o primeiro sargento, segundo sargento, existe patentes angelicais nos céus. E diz a Bíblia que está descendo aqui um anjo forte. Vi outro anjo forte descendo do céu. A Bíblia diz que por causa do seu poder, seu grande poder, sua autoridade, por causa do esplendor desse anjo, algumas pessoas interpretam que esse anjo forte é Cristo. Pastor, esse anjo forte é Cristo. Já ouvi alguns comentários, né? Eu já li comentários que as pessoas dizem que esse anjo forte é Cristo. É como se fosse no Velho Testamento, né? Quando você vê lá, anjo do Senhor, nós chamamos de teofania, né? É Jesus Cristo aparecendo em forma de anjo. Então, alguns acham que esse anjo forte é Cristo. Então, a gente vai ver aqui alguns argumentos, né? Alguns pensamentos, e vamos refutá-los. Mostrar que esse anjo forte, ele não é Cristo. Mas vamos ouvir e ver aqui
alguns comentários, alguns pensamentos de pessoas que acham que esse anjo forte é Cristo, certo? Por que que aqui que a gente não concorda que não é Cristo? Porque João vê o anjo descendo do céu. Então, João tem, na sua visão, Deus está dando para ele que esse anjo ele está descendo do céu para a terra. Então, o que que a gente pode pensar sobre isso? É que não há nenhuma indicação de que Cristo voltará à terra antes de Apocalipse 19, do 11 ao 16. Jesus não voltará à terra nesse momento, porque ele subiu com a igreja e ele só vai voltar com a igreja, com os espíritos do povo do Velho Testamento no final da grande tribulação. Mas o texto bíblico de Apocalipse 19 diz o quê? Do 11 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Aqui é Cristo, não agora, no final da grande tribulação. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos sob chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Lembra que a gente falou no passado, vamos rever isso com muita clareza, que o sangue dos humanos darão nas relas dos cavalos, é nesse momento, certo? Aqui não é um anjo forte, aqui está falando no final da grande tribulação. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira, do Deus Todo-Poderoso, tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso só é no final, repito, da grande tribulação. Então, o anjo forte, diz a Bíblia, versículo 6, ele faz um juramento. E ele jura por aquele que vive pelo século dos séculos. Olha o versículo 6. E jurou por aquele, o anjo forte, e ele jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Já não haverá demora. Então, o anjo, ele julga por aquele, como? Jura por aquele que é maior do que ele. Então, como é que pode ser Cristo? Não pode. A Bíblia diz que assim ele jura por alguém maior do que ele mesmo. Então Deus sempre diz na Bíblia, ele jura por si próprio, não por outro. Jesus jamais faria um juramento, né? Não, jura por ele próprio. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 22, os versos 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Então, o anjo aqui não pode ser Cristo, porque esse anjo, ele jura por alguém maior do que ele. Então, não pode ser Deus e não pode, claro, ser a pessoa de Cristo, que é o nosso Deus. Então, é interessante a gente entender que ele usa a palavra outro. Então, a palavra outro aqui diz outro anjo. Então, a palavra grega aqui, traduzida por outro, significa alguém do mesmo tipo. Isto é, um ser criado. Este não é um dos 7 anjos responsáveis por tocar as trombetas, não. Mas um dos elevados anjos no céu. Então, esse anjo forte é um anjo de uma patente altíssima no céu. Não é Cristo. É um anjo, quando diz outro, significa outro anjo. Então, o que a gente pode concluir aqui? A gente pode concluir que é melhor dizer que o anjo forte é um anjo mesmo
e não Cristo. Então fica muito claro para nós que esse anjo aqui é um anjo, mesmo que tenha uma patente alta, poderoso, olha o esplendor da presença desse anjo. Então, um anjo que tem uma patente extremamente elevada nos céus, né? Como Miguel, Arcanjo e tantos outros, ok? Então fica definido aqui quem é o anjo forte. Não é Cristo, porque Cristo não virá agora com a sua igreja para estabelecer o seu reino milenar. No versículo 2, João, na sua visão, ele fala que o anjo com um livrinho, diz assim, ó, e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, o que ele está anunciando? Está anunciando de que o eterno propósito de Deus está sendo feito sobre o mar e a terra, isto é, sobre o mundo inteiro. Então, a ideia aqui é que o projeto de Deus está sendo cumprido, realizado. Deus tem um domínio sobre o mar, sobre a terra, sobre as nações. Deus é Deus. Ele jamais perde o controle. Então a ideia aqui é a ideia de que Deus tem um controle, ele tem um domínio sobre o mundo inteiro. Então a gente pode interpretar esse livrinho dessa forma. Os versos 3 e 4, ele vai mostrar 7 trovões. Aos versos 3 e 4, a voz dos 7 trovões. Desbradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões, as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo para João, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Que coisa interessante. Então a gente vê aqui a voz dos 7 trovões. Então João recebe nova revelação de Deus. Porém, diz a Bíblia que ele é mandado não escrever. O que a gente entende aqui, que não é esses trovões aqui, não é a fúria da natureza. A gente pode entender, né, assim, esses trovões, como a natureza está em fúria, ela está revoltada. Não. Mas aqui é ardente tempestade, de justa fúria, por vir do temível e poderoso Deus sobre o mundo pecador. Esse aqui é a ação de Deus. Esses trovões não é algo natural, é algo da fúria de Deus sobre as nações. Agora, o que a gente pode aprender aqui quando Deus pede que João não revele isso, né? O que a gente pode entender é que, mesmo que Deus nos revele tudo o que devemos saber, tudo que a gente precisa aprender, ele reserva certos segredos para si. Nem tudo que Deus quis revelar está na Bíblia. Tem coisas que nós não sabemos. É exatamente aqui. Mas a Deuteronômio 29 diz o quê? É que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. Então, Deus não quis declarar aqui o que João deveria escrever. Então, tem coisas que as pessoas querem saber, mas a Bíblia não diz. Então, cabe a nós sabermos, descobrirmos apenas aquilo que a Bíblia revela para nós. E ponto final. Se alguém quiser dar sua opinião, né, o seu parecer, que possa dar. Mas a Bíblia, a gente não pode ultrapassar o que a Bíblia diz. No capítulo 10, nos versos 5 a 11, diz a Bíblia que o livrinho aberto é comido por João. O anjo deu ordem para que João pudesse comer o livrinho. E diz a Bíblia que ele comeu. Diz o versículo 5 até o 11. O que a gente pode entender aqui? A gente pode entender aqui que o conteúdo do livrinho era o resto do Apocalipse. E ele necessitava assimilá-lo antes de que pudesse anunciá-lo. Então, as coisas que ainda vão acontecer, Deus queria que João assimilasse os acontecimentos futuros aqui
no livro de Apocalipse. É o que a gente pode interpretar a partir do versículo 5 até o 11, o livro aberto é comido por João. É exatamente as coisas que vão acontecer, as catástrofes, os acontecimentos nessa reta final da grande tribulação. Versículo 1 e 2 do capítulo 11 diz assim a palavra do Senhor: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixe de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi-lhe dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, o versículo 1 e 2 fala do santuário de Deus. E a grande pergunta é: haverá um santuário na grande tribulação? Sim. Aqui se refere a esse santuário que será reconstruído durante a tribulação, no qual o ritual religioso judaico será realizado novamente na metade da tribulação. A gente viu que a permissão, a autorização para que o povo judeu sacrificasse a Deus na grande tribulação é permitido pela aliança formada entre o anticristo e a nação de Israel. Então, o anticristo permitirá que a reconstrução do templo por parte da aliança feita com Israel na primeira parte da grande tribulação. A gente viu em Daniel 9, 27, que esse pacto ele é profético, né? Daniel profetiza e acontece no início da grande tribulação. Construído para a renovação dos antigos sacrifícios, assim como a nação fazia antigamente, né? Pegava o animal, pegava o sangue do animal, aspergia sobre o altar. Então, isso vai acontecer novamente na grande tribulação. A gente sabe, mesmo hoje, se um judeu pratica os rituais antigos, não tem validade, não tem serventia, não serve para nada. A gente sabe disso, né? Porque Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1 e 29. Mas mesmo assim, com a permissão e com o pacto que a nação fará, que o anticristo fará com a nação, vai permitir isso. Será interrompido quando, na metade da tribulação, o anticristo quebra a sua aliança e será levantado neste santuário uma imagem do anticristo, que serão obrigados a adorar. Então, na metade aqui, o que o anticristo vai querer? Vamos parar esse negócio de sacrifícios. Acabou. Agora vocês devem adorar a minha pessoa. É exatamente aqui que haverá a quebra da aliança, porque a nação não vai querer adorar o anticristo, que vai advogar para si o direito de adoração. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto. Está falando do filho da perdição, né, do homem da iniquidade, do anticristo, a ponto de assentar-se no santuário, olha aí, de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E a Daniel 12, 11 diz: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Então a gente entende que o anticristo vai advogar para si, repito, o direito de ser adorado. E aí é onde o pacto é quebrado, onde a nação vai ser perseguida em vez de protegida. Versículo 2, ele fala: a cidade santa aqui é Jerusalém. Então, esse santuário será construído em Jerusalém, ali pelo povo judeu. Versículo 2, ele fala 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Então, esse período de tempo corresponde exatamente ao período de opressão
dos judeus pelo anticristo, resultado da quebra da aliança. E por isso nós entendemos que os 42 meses se referem à última metade da grande tribulação. É muito importante nós entendemos, a gente tem uma visão panorâmica da situação dos 3 anos e meio finais da grande tribulação. A gente, versículo 3, do capítulo 11, ele fala sobre as duas testemunhas, e que seu ministério será de 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio. E aqui acabou uma grande pergunta para você que está participando do Meet, ou pela internet, ou vai assistir esse vídeo posteriormente. Quem são essas duas testemunhas? Você tem alguma ideia quem são eles? A gente vai dar nossa posição bíblica. Aqui nós achamos, ou temos a certeza, quem são essas duas testemunhas, né? Então, as duas testemunhas serão, diz a Bíblia aqui nesse texto, versículo 3, elas serão invencíveis até, olha, a soberania de Deus, até completar o seu ministério. Isso, existe uma grande lição para nós, de que o nosso ministério, tanto das duas testemunhas da grande tribulação, como o nosso hoje, no período da igreja, na época da graça, o nosso ministério só chega ao fim quando Deus, quando aquilo que está projetado para nós vai se cumprir. Então, Deus tem um tempo determinado para cada um de nós. Então, enquanto não chegar a nossa senha, enquanto não chegar a senha das duas testemunhas, elas não serão mortas. Mas a Bíblia diz aqui que elas serão invencíveis até completar seu ministério. Qual é a identificação dessas duas testemunhas? Então, a gente vai ter algumas ideias, alguns pensamentos, né, do que seriam essas duas testemunhas. Então, vamos começar aqui. Uma das testemunhas seria Elias. Será que seria Elias? Né? Como é que a gente pode imaginar que seria Elias? Por que alguém imagina que é Elias? Algumas razões, né, que alguém pode definir que uma das testemunhas seria Elias. Primeiro, por quê? Porque Elias não morreu. Né? Você sabe que Elias, ele não passou pela morte. Ele foi para o céu, né? Ele subiu ao céu no redemoinho, não foi no carro de fogo. Ele foi ao céu no redemoinho. Ele teve o privilégio, né, de não passar pela morte, certo? Então, alguns acham, pelo fato de Elias não ter morrido, essa testemunha seria Elias. Por que também seria Elias? Porque, fazendo um paralelo, né, uma analogia de Elias com as duas testemunhas, né, os feitos são parecidos. Os feitos das duas testemunhas na grande tribulação e os feitos de Elias, certo? A Bíblia diz assim, em 1 Reis 17:1 diz assim, e é paralelo os feitos iguais, os feitos das duas testemunhas. Olha o que Elias fazia. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então, as duas testemunhas também tiveram o poder de não fazer chover. Diz a Bíblia que elas têm, olha que Apocalipse 11:6, elas têm autoridade, as duas testemunhas, para fechar o céu, não chover, para que não chova, durante os dias em que profetizarem. Né? São dos profetas. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, a gente vê o paralelo de Elias com as duas testemunhas. Por isso que as pessoas dizem que uma das testemunhas seria Elias.
Elias era um dos dois que também estava na transfiguração. Lembra de Mateus 17, que apareceu junto com Moisés? Elias. Então, Elias, ele veio ali na transfiguração com Cristo, ali, e alguns dizem que seria Elias pelo fato que ele veio com Moisés na transfiguração. Então, alguém pensa que é Elias. A outra testemunha, né, seria Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés apareceu junto com Elias na transfiguração. São dois personagens, né? Eles se casam no sentido de que combina. Veio Elias, veio Moisés ali falar com Cristo no Monte da Transfiguração. Então, uma dessas pessoas seria Moisés. Por que alguém pensa que é Moisés também? Porque Moisés, ele fez milagres semelhantes aos feitos pelas duas testemunhas. A gente conhece a história de Êxodo, capítulo 7, 19 ao 20, né? Diz a Bíblia que Moisés, ele feriu as águas que estavam no rio, né? E toda a água do rio se tornou em sangue. Moisés tinha poder sobre a natureza. As duas testemunhas também terão. Então, por isso que alguns dizem que vai ser Moisés. Por que seria Moisés também? Outra razão. Porque o corpo de Moisés foi guardado por Deus de maneira especial, para que pudesse ser restaurado para um futuro ministério. Diz a Bíblia que foi o próprio Deus que sepultou Moisés. Então, alguns acham, pelo fato de que Deus sepultou Moisés, é exatamente para que Moisés ressuscitasse e fosse uma das testemunhas na grande tribulação. Então, alguns acham isso, certo? A Bíblia diz que ninguém até hoje encontrou o corpo de Moisés. Judas, capítulo 9, né? Versículo 9 do capítulo, só tem um capítulo. Deuteronômio, capítulo 34, os versos 5 e 6 falam que o próprio Deus sepultou. Então, alguns acham que aqui seria Moisés. Há algumas pessoas que aceitam Elias como testemunha na grande tribulação. A outra pessoa seria quem? Enoque, né? É claro, poderia ser, porque Elias não morreu e Enoque também não. Então, foram duas pessoas que foram para os céus sem passar pela morte. Então, essas duas testemunhas são quem? Elias e Enoque. Porque não morreu, de Gênesis 5, 24, e porque Enoque era profeta de julgamento. Diz a Bíblia em Judas, né, os versos 14 e 15, diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram. Então, Enoque era um profeta o quê? De juízo, da ira de Deus sobre as pessoas. Igualmente, as duas testemunhas. Então, aqui seria o quem? Elias e Enoque. Uma outra interpretação que eu acredito que é a mais segura, que não seria Enoque, não seria Elias, não seria Moisés. Mas o que a gente entende é que há um consenso maior entre os conservadores da teologia, né? É que é uma outra pessoa, é alguém são duas pessoas que serão levantadas na grande tribulação, exatamente para esse ministério, como os 144 mil, que eram 12 mil de cada tribo, ou seja 144 mil judeus, missionários na grande tribulação. Então, não seria Moisés, não seria Elias, não seria Enoque, né? Seriam duas pessoas normais da grande tribulação, né? Elas terão ministérios semelhantes ao de Moisés, Elias e Enoque. Então, o que a gente pode entender é isso, certo? Então, eu fico com a interpretação que são duas pessoas normais, dois judeus, que vão ter esse ministério na grande tribulação. Deus nunca trouxe alguém do além, alguém que partiu.
seja sem passar pela morte ou morrendo, para ser fazer parte do ministério, ser um missionário. Deus nunca fez isso. Por que Deus faria isso agora? Faria na grande tribulação? Trazer Moisés de volta para ser um missionário, um pregador na grande tribulação? Trazer Enoque, trazer Elias? Deus nunca fez isso. Eu creio que ele não faria isso na grande tribulação. Então, eu fico com a tese que são dois judeus, são duas pessoas, né, humanas, que vão ser levantadas por Deus com esse objetivo, seladas para esse ministério na grande tribulação. Ok? Beleza. Do versículo 7 ao 12, as duas testemunhas são mortas. Lembra que eu te falei? Elas serão vencidas até o tempo que Deus determinou que elas fossem mortas. Elas serão mortas, ressuscitadas e arrebatadas para o céu. Espírito de vida. Então, elas serão mortas e elas serão o quê? Ressuscitadas e arrebatadas para ir para o céu. É importante isso. Lembre-se, certo? Elas serão ressuscitadas, os seus corpos, no final da grande tribulação, junto com o pessoal do Velho Testamento. Elas serão mortas, né? Vão para o céu e elas voltarão para poder fazer parte do milênio. Ok? Na sétima trombeta, no capítulo 11, do 15 ao 19, nós queremos ler esse texto e tratar agora da sétima trombeta, e nós falamos que a sétima trombeta tem as 7 taças da ira de Deus derramada sobre a raça humana. Então, deixa eu ler aqui o texto, o 15 até o 19 do capítulo 11 do livro de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do céu se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão dos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. E o 19 diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, a sétima trombeta inclui o quê? As 7 taças. E vai até ao final da tribulação. E anuncia o começo do reino na terra. Então, é interessante que todo esse processo está caminhando para o final da grande tribulação. O versículo 15 diz o quê? O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará, está se referindo ao reinado do reino milenar, pelos séculos dos séculos. Podemos então dizer que quase tudo o que vai acontecer no Apocalipse é incluído na sétima trombeta. Então, a sétima trombeta é tocada pelo anjo e começa as 7 taças de ira de Deus, repito, sobre a grande tribulação. No capítulo 12, nós chamamos também a capítulo parentético. Nós fechamos agora o parêntese, né? E agora a gente vê o capítulo 12 como também um capítulo parentético. Do capítulo, versículo 1 até o capítulo 14, versículo 20, é um capítulo parentético. A gente vai tratar agora, certo? A Israel na tribulação. Então,
Onde se encontra a nação agora na grande tribulação? Como é que a gente pode identificar a nação? Eu creio que um dos propósitos por alcançar na tribulação é o preparo da nação de Israel para o reino, né, a ser instituído no retorno do Messias, em cumprimento às alianças de Israel. É interessante que todo esse propósito de Deus para com a nação, é levar a nação à conversão, certo? É importante isso. E para que as alianças de Deus sejam cumpridas, realizadas. São alianças incondicionais. Não são alianças onde Deus estabelece uma condição. Deus irá cumprir essas três alianças: aliança davídica, aliança palestínica e a nova aliança, onde o coração da nação vai se converter, chamamos de nova aliança, como hoje. Nós somos convertidos pela nova aliança em Cristo. Então a nação vai se converter a Cristo para que ela possa entrar no reino milenar. Então o projeto de Deus é levar a nação à conversão e o cumprimento das três alianças, ok? Diz a Bíblia que depois que João tem a visão dos 7 selos e das 7 trombetas, e antes das 7 taças, ele faz um parêntese para falar de um outro assunto que não está na ordem cronológica dos acontecimentos que nós estamos estudando, certo? Então a gente pode perceber que a tônica principal de Apocalipse capítulo 11, do 19 até o capítulo 20, versículo 15, é o ataque de Satanás contra o povo com quem Deus está lidando naquela época. Deus está tratando, Deus está catequizando, Deus está lapidando, forjando o caráter de uma nação. A menina dos seus olhos. A gente sabe muito bem, já falamos aqui muitas vezes, que a nação hoje é uma nação incrédula, tem um coração endurecido, pedrado, gelado. Ele veio para os seus, João 1,11, mas os seus não receberam, certo? Então, a nação hoje não acredita no Messias. Jesus, Deus vai trabalhar nessa nação no período tribulacional, certo? Então, esses capítulos, eles dão muitos detalhes sobre acontecimentos do passado, presente e do futuro. Então, é muito importante fazermos uma interpretação correta ou corretas dos acontecimentos. E eu quero, nesse capítulo 12, a gente vai definir algumas coisas importantes. Se a gente interpretar essas coisas de forma errada, não de forma bíblica, não à luz da Bíblia, a gente vai colocar toda a nossa escatologia na lata do lixo. Então vamos ver alguns personagens que estão no capítulo 12 e que vamos interpretá-las, certo? Primeira coisa que diz o versículo 1, diz assim, 12:1, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aqui está falando da mulher. Essa mulher, ela tem vestido do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Então, o primeiro personagem que o capítulo 12 apresenta é uma mulher. A pergunta é, quem é essa mulher? Qual é a nossa interpretação com relação a essa mulher? Então, a gente vai interpretar daqui a pouco. O segundo personagem é o dragão. Versículo 3. Um dragão grande, vermelho. Olha aí, vermelho, né? Está dizendo aqui que ele é petista, né? Está dizendo que ele é vermelho, gosta de sangue, né? Gosta de coisas perversas, não? É essa a ideia. Com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O texto ainda fala, o filho varão, versículo 5, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Quem é esse filho varão? E o versículo 7, ele fala de Miguel. Houve peleja no céu
Olha isso, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, mas também o dragão, né, com toda a sua turma, vai pelejar contra Miguel e os anjos bons, aqueles que foram agraciados com o dom da perseverança. E o versículo 17 ainda fala, o capítulo 12, os restantes da sua descendência. Quem é essa descendência? Quem são os restantes da descendência da mulher? Versículo 1 do capítulo 13 fala a besta que sai do mar. E o versículo 11, a besta que sai da terra. Quem são essas bestas? Uma que sai do mar e outra que sai da terra. Então a gente vai identificar, interpretar, à luz da Bíblia, quem são esses personagens. Então, o primeiro personagem que eu quero tratar com vocês hoje à noite, eu creio que dá tempo ainda, é a identificação da mulher, de Apocalipse 12, né? Quem é essa mulher? Como é que as pessoas interpretam que sejam essa mulher? Eu não vou citar aqui nomes, mas muitos pregadores atuais da mídia, eles interpretam essa mulher diferente da nossa interpretação. Então, quem é essa mulher? Vejamos agora alguns pensamentos sobre quem é esta mulher. Alguns interpretam como sendo Maria. Então, alguns acham que essa mulher aqui é Maria, a mãe de Cristo. Como é que a gente pode entender isso? Alguns acham que é Maria. Então, a única característica que tornaria isso possível seria o quê? A maternidade. Né? Maria ficou grávida de Cristo, 9 meses, e a mulher do capítulo 12 de Apocalipse também está grávida. Então, essa é a única semelhança, maternidade. Então, qual é a nossa refutação? Qual é o nosso pensamento? O que é que a gente pode dizer que não é Maria? Porque Maria jamais foi perseguida, jamais fugiu para o deserto, jamais foi cuidada por 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Então, não combina aqui com Maria. Não faz sentido ser Maria. Então, aqui, se alguém disser que é Maria, está errado. Então, aqui não pode ser Maria por hipótese nenhuma. Outros acreditam que essa mulher fosse a igreja. Pastor, aqui é a igreja. Ela está na tribulação, ela vai passar pela grande tribulação, então aqui essa mulher é a igreja. Segundo essa interpretação, segundo essa escola, a igreja está trabalhando para trazer Cristo às nações. Então a igreja está trabalhando na grande tribulação, trabalhando essa mulher, para trazer Cristo às nações. Então as nações, na grande tribulação, precisam ouvir de Cristo. Então a igreja está cumprindo esse papel na grande tribulação. Então muitos pensam isso. Muitos pregadores, teólogos, pessoas de renome da sociedade, na teologia, acham que aqui é a igreja que está na grande tribulação. Refutação. O que a gente pode dizer o contrário a esse respeito? A igreja, ela nunca produziu Cristo. Nunca. A igreja, ela não produz Cristo. É Cristo que produziu a igreja. Então, o que a gente entende? Que aqui não é a igreja. A gente sabe que a igreja ela foi arrebatada antes de começar a grande tribulação. Mas Mateus 16, 18, o que fala sobre isso? De que a igreja não produziu Cristo, mas é Cristo que produziu a igreja. Olha o que diz Mateus. Também eu te digo que tu és Pedro, né? Pedrinha pequena, né? Uma pedra jogava Petros. E sobre esta pedra, aqui essa pedra aqui é a rocha, é Cristo, certo? Uma pedra que não se move, edificarei a minha igreja. Então, quem produz a igreja é Cristo, certo? É importante isso. Edificarei a minha igreja, a igreja de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nossa tese aqui, que aqui não é igreja. A igreja, ela não é vista na terra nos capítulos 4 ao 19. O capítulo 2, nós falamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse.
Ali, o clima, né? O momento é falando das igrejas. Quando chega no capítulo 4, 5, 6, não tem igreja. A palavra eclesia para a igreja não aparece no livro de Apocalipse, até o capítulo 19 de Apocalipse. Ela não pode ser representada por essa mulher, por hipótese nenhuma. Então, a igreja sempre é chamada de noiva ou virgem casta. Jamais encontramos aludida como mulher. Nunca. A gente vê na Bíblia. No Velho Testamento, claro, nem igreja tinha, nem corpo tinha, porque não tinha um cabeça, né? O corpo veio nascer em Atos 2, e o cabeça é Cristo, certo? Então, nunca a igreja é chamada de mulher, mas de noiva, de virgem casta, né? É importante isso. A, a, a mulher, nessa passagem, né, representa com todas as letras, com muita convicção, representa a nação de Israel. A mulher, no capítulo 12, representa a nação de Israel na grande tribulação. Há várias considerações que apoiam essa interpretação. Há vários pensamentos, várias ideias teológicas, bíblicas, de que eu posso afirmar com toda a certeza absoluta de que esta mulher representa a nação de Israel na grande tribulação. Vamos mostrar os motivos, as razões, porque nós cremos que esta mulher é a nação de Israel. Primeiro, é que o contexto inteiro da passagem revela que João está lidando com a nação de Israel. Todo o contexto, toda a situação é uma situação não de igreja, é o contexto de nação. Olha os versos 1 e 2 de Apocalipse 11. Diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus. É contexto, são palavras relacionadas à nação no Velho Testamento. Não é igreja aqui, né? O seu altar, e os que daquele adoram, né? E os que daquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior, santuário, né? Do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Esses, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Então, o contexto aqui é o contexto de nação. O linguajar, o pronunciar, está tratando de uma nação, não da igreja. Em Apocalipse capítulo 11, a 14, leva-nos profeticamente a Israel, a terra de Israel, e a tribulação final de Israel, ao tempo da angústia de Jacó e a salvação do remanescente fiel. O cenário do capítulo 11 é a grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A cidade aqui é Jerusalém. Não é igreja. Não é na nossa época da igreja, período da graça. Eu acho interessante que no capítulo 11, versículo 19, ele fala da arca. Olha, o 19 diz, fala da arca. Então, vista no templo do céu, e é sinal da graça não esquecida de Deus para com a nação de Israel. Então, é a nação de Israel que produziu o filho varão, o Messias. No capítulo 9 de Romanos, versículo 5, diz assim, ó: deles são os patriarcas, e também dele descende o Cristo, né, da nação, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, é a nação de Israel que produziu o filho varão, o Messias. Ele veio da nação, ele veio dos patriarcas, ele é descendente dos 12 filhos, né, de Jacó, que formam as 12 tribos da nação de Israel. É interessante a gente
fazer também um paralelo e mostrar que aqui é a nação e não a igreja, porque em Gênesis, no capítulo 37, do 9 ao 11, a gente entende que Israel, como nação, ela é vista em Jacó. Lembra do sonho de José? Jacó, sol. Raquel, lua. E os irmãos de José, com estrelas. José seria a 12ª estrela. Olha o paralelo com o capítulo 12, versículo 1 de Apocalipse. Olha a situação da mulher. É paralelo com Jacó, Raquel, e os filhos de Jacó, contando com o 12º, que é José, se refere a estrelas. Então, a mulher de Apocalipse 12 é vista na figura do sol, lua e 12 estrelas. Olha o texto, diz assim: viu-se grande sinal no céu, 12:1 de Apocalipse, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha a analogia. Olha o contexto da nação com essa mulher. Então, essa mulher não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver com a nação de Israel. Lembra que Jacó, o nome de Jacó foi mudado para Israel? Então, a gente vê esse paralelo, certo? No Velho Testamento, com a nação na grande tribulação. E não a igreja, mas a nação de Israel. Certo? Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, diz: Miguel é o defensor de Israel. Está vendo? A gente vê que Miguel, ele nunca defendeu a igreja, mas Miguel, no Velho Testamento, sempre defendeu a nação de Israel. E aqui também. Então, a gente faz uma associação, a defesa de Miguel, para com a nação, e não para com a igreja. Então, o contexto aqui é nação, e não igreja, certo? O uso do termo mulher, o termo mulher aqui no capítulo 12, versículo 1, é usado 8 vezes nesse capítulo, com referência à mulher. Então, a gente vê esse termo usado muitas vezes no Antigo Testamento, tratando da nação de Israel, Deus chamando a nação de mulher, mas nunca de noiva, nunca de casta, nunca de pura, mas falando de mulher. Eu quero apenas ler um texto aqui que mostra Deus tratando da nação com referência à mulher e não à noiva. Isaías, no capítulo 54, os versos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor. Associa aqui a mulher com a referência do capítulo 12, com relação à nação de Israel. Olha o texto que diz assim: porque o teu Criador é o teu marido. Versículo 5, de Isaías 54. Então, marido, mulher. E o 6, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como uma mulher da sociedade que foram repudiada, diz o teu Deus. Então, Deus está tratando de uma mulher, e essa mulher é a nação de Israel no Velho Testamento e agora na grande tribulação. Então, a gente pode entender com muita clareza a esse respeito, ok? Como é que está nosso tempo? 9:07. Certo, ok. Então, nós vamos dar uma parada aqui, queridos, dar um time aqui. Nós definimos aqui que a mulher de Apocalipse 12 não se refere à igreja, não se refere a Maria, mas é uma prova de que o contexto ali é um tratamento com a nação de Israel. A gente vai ver depois, posteriormente, quais serão os passos, o que a nação vai fazer para fugir do anticristo. Então, o que a gente pode entender, dizer com muita clareza, que essa mulher é a nação de Israel, que há 2 testemunhas, né? Não é Elias, não é Enoque, não é Moisés, são 2 judeus, 2 pessoas da época da grande tribulação.
Então, na próxima semana, nós vamos continuar, vamos falar sobre o dragão e outros personagens, vamos definir na próxima semana sobre os outros personagens e até a gente entrar no capítulo 13 de Apocalipse, que a gente vai também tratar do capítulo 7 ainda e o capítulo 8 do livro de Daniel, ok? Então, vamos abrir agora espaço para perguntas, para dúvidas, e se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, pode ficar bem à vontade, ok, amados?